Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Henrique, sejam todos muito bem-vindos ao curso Pensar e Escrever Redação. Essa é uma aula de apresentação. Alguns de vocês estão assistindo essa aula online, outros de vocês vão assistir essa aula, né, no momento posterior. De qualquer maneira, sejam todos muito bem-vindos, né? A ideia dessa aula é apresentar a vocês o curso, né? O curso Pensar e Escrever Redação, que é um curso que eu criei o ano passado, né? Eu sou professor há mais de 25 anos, né, de redação, literatura, já passei pelos grandes colégios e grandes cursinhos de Ribeirão Preto, Franca, né, já dei aula na universidade, enfim, tenho uma experiência, né? Já preparei, né, mais de 14 alunos que tiraram nota 1000, né, na redação do Enem, também notas máximas na FUVEST, né, na Unicamp, na VUNESP. Muito recentemente eu tenho trabalhado com alunos de alto desempenho, mas aqui no curso a ideia é considerar todos vocês alunos de alto desempenho. A gente sempre treina pelo máximo, né? Esse é o nosso jeito de trabalhar, né? Bom, então eu vou apresentar o curso para vocês. Essa aula ela vai ter 3 partes, né? Eu vou, né, apresentar o curso, apresentar o método para vocês. Depois eu vou trazer para vocês um parceiro meu, o Caio. O Caio ele foi meu aluno por 3 anos, né? E ele passou em medicina na USP em Bauru. Ele está no 4º ano hoje, né? E quando o Caio me procurou, o Caio já era psicólogo, já tinha mestrado em psicologia, né? E ele queria fazer medicina, foi fazer medicina. E por que eu estou dizendo isso? Hoje ele está trabalhando com mentoria, né? Então, uma orientação, né, com base no processo dele e nos seus conhecimentos sobre de psicologia. O Caio então vai falar um pouquinho para vocês como foi o processo dele, né, como é o trabalho dele de mentoria. E a ideia é aproximar vocês do Caio e a gente fazer um trabalho conjunto aí de orientação em relação a vocês, né? Então, a primeira parte eu apresento o curso, apresento o método. Na segunda parte o Caio fala. E na terceira parte a gente já vai ver uma proposta de redação. Proposta de redação original, né? Que eu montei para vocês, bem bacana, para vocês verem como a gente trabalha, um pouquinho do nosso trabalho aqui. E essa proposta de redação ela vai ficar, se você quiser fazer, né, e me enviar, eu vou corrigir. Ela vai funcionar como uma redação diagnóstica, né, para ver o seu texto, né, para fazer uma avaliação, né, do estado da arte, como a gente chama do seu texto, né, para a gente poder ver aí o que precisa aprimorar, né, e não só o que precisa aprimorar com relação às falhas, tá? Eu não olho só para as falhas, né? Eu como corretor olho também para as virtudes. Eu acho que o sucesso, né, boa parte do sucesso na redação, né, depende também do professor saber estimular o aluno a desenvolver as suas virtudes. Ninguém chega, né, ao final da sua formação, né, com uma tábula rasa, né, como diriam os filósofos empiristas, né? Ninguém chega desconhecendo tudo, né? Chega com falhas, né? Mas muitos trazem virtudes, né? E estimular virtudes é estimular a escrever, né? Eu tenho muitos alunos que dizem assim: Henrique, isso é muito bom, né? Porque a gente recupera muitas vezes o gosto de escrever, né? O que pelo contrário, né, quando você ressalta somente as falhas, né, e se não souber lidar com isso, né, se não souber ter uma boa orientação e diálogo, né, nos momentos em que você está corrigindo o texto e conversando com o aluno, tá certo? Realmente isso pode travar, isso pode resultar exatamente no oposto daquilo que é o propósito de uma correção, né? Então a gente vai, então a aula vai ter essas 3 partes, né? Então nessa terceira a gente faz uma discussãozinha dessa coletânea, tá certo? Né? E aí vocês podem fazer e serve para mim como diagnóstico, né? Bom, então vamos lá, né? Sem mais delongas, eu vou projetar eu sempre faço isso, né? Eu vou projetar uma lousinha aqui para vocês, tá? Uma luzinha, correto? E a primeira, eu sempre gosto de começar, né? Eu sempre gosto de começar, aí a luzinha, né? Eu sempre gosto de começar falando, alertando vocês para o peso né, não só da redação, né, mas da língua portuguesa, né, da prova de língua portuguesa, né, nos vestibulares, no Enem. Por quê? Aqui no Pensar e Escrever, vocês vão ver, né, o curso é completo. E um curso completo ele é um curso que tem a redação, mas tem também, né, a interpretação de texto, tá certo? E a gramática vai aí junto, né? E a visão que a gente tem da gramática, que é a gramática no texto, né? E a literatura, né? As obras literárias. Então, tudo isso, né? A gente trabalha tudo isso,
né? E tudo isso resulta, né, no produto final, que a gente chama de que é o texto, né, que é a redação de vocês. Então tudo isso ajuda, né, na redação. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: então, o curso aqui é um curso completo, tá? Não é só o curso de redação. Você se matricula no curso de redação e aí você vai ter a interpretação de texto, vai ter a análise das obras literárias e vai ter, inclusive, gêneros literários. Eu já vou explicar isso para vocês na sequência. Então, é um curso completo, né? Obviamente que além da correção semanal, tá? Mas vamos começar falando aqui do peso da língua portuguesa, né? Da língua portuguesa, da literatura e da redação nos vestibulares. Na FUVEST, olha só, o valor total da FUVEST de pontos, em pontos são 300 pontos, 100 pontos na primeira fase e 200 na segunda. Na primeira fase, logo na primeira fase, por isso que é importante a língua portuguesa e a literatura, logo na primeira fase são 15 questões. Nos últimos anos tem variado, já chegou a 18 questões, já chegou a 13, mas normalmente 15 questões, né? 15 questões no ano passado, né? E aí, se você fizer um cálculo, isso aqui é do manual do candidato, são 16,6 pontos de 100. Então, veja, 16,6 pontos de 100. Né? Então, 16,6% na primeira fase. Na segunda fase, são 100 pontos de 200. Então, é 50%, tá certo? É a prova do primeiro dia. Né? Língua portuguesa, literatura e redação. Redação sozinha, 50 pontos. Né? Então, se você aplicar, né, a formulazinha de cálculo da nota final lá da FUVEST, né, o peso da língua portuguesa na nota final é o seguinte: são 116 pontos de 300, ou seja, 38,8%. Veja, 38. 4, né, pontos de 10. Né, vem da língua portuguesa e da redação, língua portuguesa, literatura e redação. Não dá para bobear, gente, não dá para bobear e não dá para ser só redação, tem que ser literatura, interpretação de texto também, tá? Então é esse o peso na FUVEST, que é o principal vestibular do país. Quando a gente vai para o Enem, né, são 2 dias do Enem, 5.000 pontos em jogo, né? O primeiro dia você tem redação e linguagens e códigos, são 2.000 pontos em jogo. Né? Se você reparar bem, a redação sozinha vale 1.000 pontos, a única disciplina que tem o mesmo peso é matemática, né, também, com 1.000 pontos, e linguagens e códigos, linguagens e códigos são 5 questões de inglês, 7 questões de artes, né, então são 33 questões de português, 33 questões, literatura, interpretação e gramática. Né? Então, o peso do português em 2024, né, na primeira prova, sem o TRI, tá, sem o TRI, na prova do primeiro dia do Enem, 73,3%. Na nota final, a nota final aqui, gente, ela vai ser, essa nota final ela vai te ajudar no SISU. E o SISU ele costuma dar pesos diferentes para as várias provas, né, do Enem. Então, na grande maioria, a redação tem um peso maior, né? Então, a redação chega a valer 40%. Agora estou dizendo só a redação. Só a redação chega a valer 40% da nota. 1 em 4 cada, né, 4 pontos, né? 4 em 10 pontos vem da redação. Então não dá para bobear. Uma outra coisa que é importante, tá? Pega a FUVEST aqui, tá? FUVEST mudou o seu vestibular. Tá? A FUVEST ficou interdisciplinar. A primeira fase interdisciplinar. Né? A segunda fase continua com português mais as específicas. Mas interdisciplinar, isso significa... Henrique, como é que eu me preparo para uma prova interdisciplinar? Estudando as disciplinas especificamente? Sim, estudando as disciplinas especificamente, mas presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A grande habilidade para uma prova interdisciplinar, tá certo? É a interpretação de texto. Então a interpretação de texto se torna um eixo central. É criar matemática. Você não vai fazer física, química, se você não souber as regras básicas de adição, subtração, etc, etc, né? Então, veja, a interpretação de texto se torna central, tá? Central, tá? Então, de novo, né? Português é fundamental, é o que decide, né? Então, eu estou fazendo isso para mostrar para vocês a importância, né? Já que eu estou propondo que vocês se matriculem no meu curso, eu preciso dar argumentos para que, né, vocês, a gente sabe, né, que vocês têm gastos com cursinhos e tal, né? Esse gasto, esse plus, digamos assim, né, esse a mais, né, esse acréscimo que você vai dar na sua preparação, estou dizendo para vocês, uma boa estratégia é escolher o português, né?
Se você olhar aqui ó, no Enem, o desempenho dos participantes por área, continuando nessa argumentação, né, você tem aqui, veja, a nota máxima aqui em linguagem, ciências humanas, uma coisa muito importante, a redação 1000, né? Esse ano, 2025, foram 12, o ano passado foi menos, né? Acho que foi 7 o ano passado. Mas veja, o que vai acontecer aqui? Só a matemática, ó, e ó, que menos de 0,5% tira acima de 900. Né? Então, tirar uma nota acima de 800 no Enem é muito difícil, né? Nas competências de linguagem, ciências humanas e ciências da natureza. Né? Na matemática, então, acima de 900 é muito difícil, pouquíssima gente tira. Na redação já é mais possível, a gente consegue fazer você, com o nosso método, chegar numa redação acima de 900. Tá? Uma coisa muito importante, aí eu já chamo a atenção para vocês já vão me perguntar, Henrique, o Enem mudou, né? A gente viu aí nas últimas semanas essa confusão toda em torno do Enem, mudou critério, não mudou critério. Né? O Enem não mudou os critérios de correção, tá? A única coisa que o Enem fez foi ficar mais atento na competência 2, porque eles chamam de repertório de bolsa. Eu vou falar disso no decorrer do curso, no decorrer dessa aula de apresentação, né? Que são aqueles repertórios prontos, repertórios coringa, aquelas frases feitas, né? Aquelas ideias prontas que os alunos tiram da internet ou de cursinhos por aí, né? E aplicam. Via de regra, né, cita simplesmente por citar um filósofo, né, um sociólogo, né, enfim, mas sem pertinência, né, muitas vezes sem relação com o tema, sem produtividade. Então isso o Enem não quer mais. Isso fez com que o limite máximo de nota no Enem caísse. Tá? Quando o Enem não se preocupava com isso, era muito comum, né, as pessoas tirarem uma nota 920. Por quê? Porque, veja, a competência 1, que ela falia gramática, é muito difícil você tirar 200, porque com 3 erros já cai, né? Se você errou 2 acentos e uma vírgula, pronto, né? Você já perdeu aí a sua nota máxima na competência 1. Então, digamos assim que os alunos, eles dão de barato, né? Os alunos, é quase certo que você vai perder 40 pontos. Né? Poucos alunos não perdem 40 pontos na competência 1. Então, o sarrafo, né? Digamos assim, o sarrafo, aquela trave que fica em barras no salto em altura, o sarrafo, já vem para 960. A nota limite ali, né? Acima disso, 980, 1000, já é mais difícil. Né? Bom, acontece que quando o aluno colocava esses repertórios, né, o aluno colocava 3, 4 citações, uma delas encaixava, né, mais ou menos ali, e não tinha o que fazer. Você via assim, por exemplo, a Constituição brasileira fala de direitos, né? Os idosos têm seus direitos atacados. Então, você citou a Constituição fala de direitos. E aí você fala que os idosos perderam seus direitos, pronto, direito. Mas é uma conexão fraca. Né? Você deveria dizer na Constituição quais os direitos, como que esses direitos são afetados para ser produtivo. Mas antes do Enem apertar a correção nesse item 2, veja, se tem ali direito, a Constituição fala de direito, os velhos perderam direito, então eu daria 200. Né? Tudo bem? Então 200. Só que veja, como não estava muito bem desenvolvido, né, você perdia ponto na competência 3, que é de projeto de texto. Ele não disse o que é na Constituição, ele não disse quais direitos, né? Então eu ficava lacunas, né? Então a lacuna baixava para 160 pontos na competência 3. Aí a competência 4, que é coesão, é tranquilo de tirar 200, a competência 5 também é tranquilo de tirar 200. Né? Então, o que acontecia? A competência 1 limitava em 160 e a competência 3 limitava em 160, então 920 era o parâmetro. Né? O Enem começou a pegar nos 5 anos para cá nessa competência 3, mais firme. Né? Então o parâmetro passou a ser 920. Uma nota acima de 920 passou a ser mais difícil. Vocês podem ver, né? Eu trabalhei muito em cursinhos com isso. Né? Antigamente tirar 980, 960 era beleza, era meuzinho na chupeta. Quando o Enem começou a apertar a competência 3, o limite passou para 920. Muitos alunos tiraram 960, baixou para 920. O que o Enem fez do ano de 2024 e 2025? Né? O Enem apertou a competência 2. Em que sentido o Enem apertou a competência 2? Né? O Enem apertou a competência 2 no seguinte sentido. Aquela citação, né, fraca
Constituição, né, garante direitos. Os velhos não têm direitos, né? Então direito, mas você tem que desenvolver, você tem que mostrar onde na Constituição, quais as consequências disso, dessa citação. Então, se você não fizer isso, você perde 40 pontos. Então, aí, você travou em 160, competência 2. Então, o que aconteceu? Né? Em 3 competências, você travou em 160, então 880 passou o seu limite. Por isso que uma nota acima de 900 em 2025, né, passou a ser uma nota mais, uma boa nota, A nota de excelência vai para cima disso. Então, por isso que a gente costuma dizer, né, o Enem declarou guerra aos repertórios de bolsa. Não mudou critério, ele simplesmente, tá certo, apertou um critério, tá certo? Né? Então, usar repertório Coringa, repertório de bolsa ficou mais, né? Não é a garantia, digamos assim, mais, né, de uma boa nota. Então, você tem que fazer o repertório ficar produtivo. Por isso que esse limite máximo aqui, né, de 900, agora tá mais, né, já é uma nota boa. Então, a gente trabalha com esse limite agora. Né? Então, pensando nisso, né, gente, qual que é o nosso objetivo aqui, né, no curso Pensar e Escrever? Né? Então, a gente tem aqui o objetivo, né, dado o peso da redação, por exemplo, na FUVEST, 50% no primeiro dia. Né? Aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui a gente pensa nos níveis mais altos, tá? Então eu vou treinar todo mundo como se fosse prestar o curso mais concorrido, né? Ah, professor, eu vou prestar letras, não tem problema, eu vou, claro, né, gente? Tem gente que vem já vem com um desenvolvimento muito bom, né? Eu vou fazer o diagnóstico, né? Já está com uma nota já na casa dos 70%, 80%, tem gente que está ali na casa dos 60%, 70%, a gente vai trabalhar mais intensamente, né? É claro, mas o alvo, né, o objetivo é fazer todo mundo, por exemplo, né, chegar na nota de excelência. O que é uma nota de excelência? É uma nota que vai te ajudar, que vai ser decisiva para você no seu vestibular. Tá? Na FUVEST essa nota é 40, né? De 50, o que corresponde então a 80%. 80%, né, aqui no Pensar e Escrever, é o que a gente quer dizer, é o desempenho que a gente acha que é um desempenho de alto nível. Né? Então a gente quer jogar você lá. Tá? No Enem, né, que são 1.000 pontos em 5.000, uma nota de excelência, como eu disse a vocês, é uma nota 900. Já que agora a trava do Enem está em 880, jogar para vocês para cima de 900 agora é o nosso desafio. Né? E na Unesp, um outro exemplo aqui, né, o pessoal presta bastante a Unesp, são 28 pontos em 100. Opa, aqui ficou errado, viu, gente? Uma nota excelente aqui seria uma nota 22, 23 pontos, né? 23 pontos, né? Na verdade, são 20, só corrigindo aqui, né? São 28 pontos em 100. Então, uma nota de excelência seria uma nota 23, né, 24, tá? Corrijam aí, tá? Se vocês estiverem anotando. Uma nota de excelência na Unesp é 24. Qual que é o meu parâmetro? Para a FUVEST e para a Unesp é 80% de desempenho. Né? Para o Enem é 90%. Tá? As bancas da FUVEST e da Unesp são um pouquinho mais rigorosas que o Enem. Tá? Eles trabalham com menos candidatos, etc, etc. Tá? Digamos que um 90% no Enem corresponde a um 80% de desempenho na FUVEST e na Unesp. Tá? Bom, qual é o seu tempo de prova para atingir essa nota? 2 horas. Tá? Então, a gente vai trabalhar o seguinte, né? Você tem 2 horas, né? O tempo que eles definem, né, para redação é 2 horas. Tá? Então, você tem as outras horas para trabalhar as questões. Né? Mas o nosso objetivo é fazer você atingir uma nota, escrever uma redação de excelência em no máximo 1h30, 1h20, 1h15. Eu tive alunos que tiraram nota 1000 em Franca, né, que eu preparei, né, ajudei a preparar, que fizeram redação nota 1000 em 1h20, né, 980, né, em 1 hora. É que quando você treina, o método ele ajuda muito, né, nisso. Quando você treina para valer, né, e se apropria de um bom método, né, com esses objetivos que a gente está colocando aqui, né, de uma boa técnica, você consegue, tá? Você não vai precisar usar as 2 horas. Você tem 2 horas. Certo? Mas a ideia é você fazer em 1h20, 1h30 no máximo, né, para atingir essa nota. Tá certo? E para isso você vai precisar de uma boa técnica. Tá? Agora veja bem, você não vai chegar a ler a proposta e escrever o seu texto, não. Tá? Muitos métodos falham, porque eles partem já da estrutura, já começa com um primeiro, olha, como escrever o primeiro parágrafo. Não, você tem que saber o que você vai escrever no primeiro parágrafo. No segundo e no terceiro. Antes, você tem que saber o que é um texto dissertativo, por exemplo. Né? Um texto dissertativo
É um texto em que eu te dou um problema e você se posiciona criticamente sobre esse problema, dando resposta a esse problema com uma tese e sustenta essa tese com argumentos. Né? Então, você tem primeiro que entender qual é o problema, então você tem que entender a coletânea, entender a frase tema, entender qual é a questão que está sendo tratada ali. Se você não entender a questão, você vai fugir do tema. Se você não entender o problema, você vai fugir do tema. Então, o primeiro trabalho é de uma boa interpretação da coletânea, tá certo? Uma boa interpretação da frase tema, que é o exercício que eu vou propor para vocês nessa aula de apresentação. Tá? Então, você tem, antes de tudo, que identificar a questão e depois responder essa questão, com a tese ou ponto de vista. Né? E aí você, então, antes de começar a escrever, você já define qual é a sua tese. Entende a questão, responde a questão definindo a sua tese, tá certo? E depois você seleciona, hierarquiza os argumentos que você vai usar e já pensa nos repertórios. Tudo isso esquematicamente, tudo isso que a gente chama de projeto. Por isso que o nosso curso aqui ele se chama Pensar. Você vai pensar antes de escrever. Estão entendendo, gente? Se tiver alguma dúvida, por favor, tá? Vocês vão enviando aí, tá? Normalmente as nossas aulas são tranquilas, dialogadas, mais calmas, né? Mais sossegadas, no ritmo de vocês, tá? Então aqui eu estou mais à vontade, né? Porque eu estou explicando, né? Uma questão mais descritiva e né? Fornecendo para vocês as razões pelas quais vocês deveriam fazer o meu curso. Tá? Então, por isso que se chama pensar e escrever, porque primeiro você planeja, projeta. Gente, por favor, o mais importante não é a estrutura. Quando você vai para a internet, está lá, modelo pronto, que cabe em qualquer tema, que vai te dar uma redação nota 1000. Não é por aí que você começa, apesar da boa vontade e das boas intenções de quem te propõe isso. Né? Antes de escrever, você tem que planejar o seu texto. Se você pegar qualquer banca, FUVEST, VUNESP, ENEM, qualquer banca, eles vão começar dizendo precisa ter um bom projeto de texto. O projeto de texto no ENEM é avaliado na competência 3. Na FUVEST, na VUNESP, é o que define. É o projeto de texto. Tá? É o projeto de texto. No ENEM e na UNESP, eles trabalham com o conceito de autoria, que é o que dá excelência para o texto, relacionado a projeto de texto. Um bom texto é um texto que tem um bom projeto, é um texto que foi pensado antes de ser escrito. A analogia que eu vou construir com vocês é a analogia do prédio, do edifício. Antes de estruturar, de construir as paredes, a alvenaria de um edifício, o arquiteto, o engenheiro, ele planeja, projeta. Né? Quais são as partes, onde vai cada parte, calcula o efeito que vai ter uma janela aqui, uma escada ali. E é isso que você tem que fazer, pensar, planejar, calcular, né? Saber o que vai em cada parte do seu texto, esquematicamente. E depois você vai escrever. Aí sim você passa a estruturar a primeira parte, que é o escrever, do pensar e escrever. Olha aqui, ó, pensar e escrever. Né? E aí você vai estruturar o seu texto. Né? O primeiro parágrafo vai conter a sua tese, o segundo parágrafo, o primeiro argumento, o segundo, né? E esse argumento vai vir fundamentado com o repertório, né? Terceiro argumento, o segundo argumento, né? Fundamentado com outro repertório, e a conclusão, se for num estilo Enem, uma proposta de intervenção, né, por exemplo. Então aí você vai escrever, segunda etapa, né, a técnica. Então você tem que dominar a técnica, dominar uma técnica boa para planejar, uma técnica boa para estruturar, né, uma técnica que seja boa para planejar e depois para estruturar. E é isso que o nosso método propõe. Tá? Depois que você estruturou, seu texto está rascunhado, aí você vai fazer o acabamento. Continuando na metáfora da construção, e eu digo para vocês, né, o tema que a gente vai tratar na redação, na terceira parte, é exatamente sobre construir casa, sobre casa, tá? Sobre construção. Por isso que eu estou adiantando essa metáfora aqui para vocês. Tá? Aí você faz a revisão do texto, faz a revisão, né, vê o que falta, o que, né, e aí depois você passa esse texto a limpo e entrega. Henrique, dá para fazer tudo isso em até 2 horas? Dá para fazer tudo isso em até 1h30. Só que a gente tem que treinar. Treinar. Se apropriar de uma boa técnica, né, significa treinar a partir de um bom método. E para isso a gente precisa de tempo. Não agora o tempo da prova, mas o tempo da preparação para a prova. Então precisa de tempo para desenvolver um método. Agora, nenhum método funciona, aprendam isso, se não tiver uma boa orientação. Henrique, eu comprei um curso em que é autoformativo. Dá certo? Pode dar, mas pode não dar. Na maior parte das vezes, você precisa de uma orientação. Se você tem mais cancha, se você tem mais, né, às vezes, tem mais autonomia, né, mas ainda o especialista, ainda o professor, ele é fundamental. Tá? Porque a orientação, ela vai além da correção. É isso que eu quero comentar com vocês. E aí, né,
nós temos aqui, né, um método pensar e escrever, digamos assim, né, o nosso modo de trabalhar, ele se estrutura, né, nosso curso, ele se estrutura em 3 pilares, né, para te preparar para um resultado adequado, resultado a contento, né. Primeiro pilar é o tempo. Então nós vamos ter 40 semanas, né, de fevereiro até, que é o ideal, nós estamos começando o nosso curso agora, né? E a semana que vem eu deixo uma atividade, nós ainda não temos, tem o carnaval, né? Na semana que vem, e depois a gente já dá sequência, né? Começa, né? Já vou explicar para vocês como é que funciona. A gente dá sequência, né? Então ao todo 40 semanas, alguns vão entrar depois, em março, 30, mas entre 30 e 40 semanas é o tempo ideal, né, de preparação. Henrique, eu posso me apropriar de um método com 10 semanas? Sim. Com 5 semanas? Sim. Né? Eu mesmo tenho um curso, né, mais rápido, digamos assim. Mas eu não recomendo, né? Nós estamos no começo do ano. É muito simples, né? Quanto mais tempo, né, melhor, né? Para você se preparar. Quanto mais tempo de preparação, melhor. Né? Mais aprimorada vai ficar a sua redação, mais desenvolvida vai ficar a sua técnica. Né? Isso é um argumento simples. E aí nosso método, ele se estrutura em 4 eixos, eu vou explicar na sequência. O primeiro eixo, né, o eixo, né, do projeto, então, Rick, vocês trabalham em projeto? Sim, nosso carro-chefe é o projeto. Tá? Então, o projeto, depois a gente trabalha também a estrutura, que é a parte de escrever, a gente chama de escrever o texto. Né? Repertório, vocês trabalham, Rick? Sim, né, nós temos aulas de repertório aplicado ao texto. Né? A gente aqui trabalha, eu já vou comentar com vocês, com conceitos e tal, né? É pensar o mundo. Então a gente vai ter algumas aulas específicas para isso. Então, por exemplo, vamos ter uma aula sobre o trabalho, vamos ter uma aula sobre o poder, né, sobre cultura, né, que é bem interessante, que fornece repertório, né, para a gente poder, né, usar na nossa redação, aplicar a nossa redação. Então, pensar o texto, escrever o texto, pensar o mundo e a correção, né, um eixo no nosso método, sem correção, um texto, como eu disse a vocês, muito difícil, né, você conseguir avançar, né, precisa do olhar atento de um especialista, né, para isso. Então, pensar a escrita. Tá? Gente, só uma coisa, escrever redação não precisa ser um ato solitário, né, o diálogo é fundamental, o diálogo é fundamental, você precisa dialogar com alguém, olhar, ver, ter avaliação, de preferência que seja um especialista. Então, pensar a escrita, né, pensar a escrita, ver as falhas, aprimorar, ver as virtudes, né. E aí a gente entra no terceiro pilar, né, do curso, que é a orientação, né, corrigir e aprimorar. Então a gente vai corrigir seu texto, tá certo? Mas uma coisa muito importante, aprimorar as falhas, como eu disse a vocês, alguns estão um pouco mais aprimorado o texto, outros um pouco menos, tá? Mas também desenvolver as virtudes, é importantíssimo, é tomar o gosto de escrever. Eu preciso, poxa, é um produto seu, saiu da tua cabeça, do teu esforço, tem virtudes, né? Então a gente vai te ajudar nisso, né? E ver as virtudes e gostar de escrever, né? E conhecer a banca. Presta atenção, né? Nas orientações, a gente vai falar, a banca quer isso, aquilo, faz isso aqui. Então a banca é fundamental. Ver o edital, ver o que a banca quer, né? Tem as cartilhas dos vestibulares, né? Que as cartilhas dos vestibulandos, dos calouros, né? Que entraram nas faculdades. É um bom referencial. Esse trabalho eu faço para vocês e oriento vocês com relação às bancas, tá? Agora, uma coisa muito importante, gente, fundamental, tá? Henrique, mas eu já tirei 960, eu já tirei 920, enfim, eu já tirei 40. Eu preciso continuar escrevendo? Precisa, gente, precisa. Um ano é um tempo muito, muito grande, muito extenso, quando se fala de preparação para alta performance. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma aluna aqui de Franca, eu tive uma aluna aqui de Franca, tem porque os alunos sempre são alunos, né? Que tirou nota 1000 duas vezes no Enem, 2 anos seguidos, né? Ela tirou nota 1000 duas vezes. E aí, só que ela queria medicina, não passou por conta das outras provas. Ela, terceiro ano, ela falou, não vou mais, não vou me dedicar à redação, me dedicar às outras coisas, né? E aí o que aconteceu? A nota dela caiu para 880 porque ela perdeu a mão. Você perde a mão. Né? Por quê? Porque você é proprietário da técnica, você tem que continuar, é o tempo, tá certo? Né? Outras coisas que vêm na cabeça, outras possibilidades que você vai melhorando. Então não pode parar, não dá para parar. Hein? Você só vai parar quando você entrar na faculdade. E depois, presta atenção,
Uma dica para você, esse método aqui é um método que é inspirado, né, nas aulas de primeiro ano de graduação, a aula de metodologia do trabalho científico. Eu dei essa disciplina na universidade, quando fui professor, tá certo? Então, eu trouxe a gente dá um passo além do ensino médio e um passo aquém da universidade. Então, quando você chega lá, muitos alunos, né? Dizem assim, Henrique, tava lá, serviu, né? Serviu o seu método, serviu, tá certo? Eu vou depois comentar isso com vocês, né? No decorrer do ano, vocês vão ver como é isso. Mas voltando à história da minha aluna, ela perdeu a mão, tirou 880, não passou, aí a redação teve culpa, né? Voltou no quarto ano de preparação a fazer a redação, conseguiu uma nota 960, entrou pelo ProUni, né, na PUC, Paraná, em medicina. Né? Hoje faz residência em pediatria, certamente vai ser uma grande médica. Né? A PUC é uma prestigiadíssima universidade, tá certo? E o ProUni, bolsa de 100%. Né? Então, gente, tem que se preparar, tá? Tem que se preparar. Então, finalizamos aqui a primeira parte da aula. A segunda parte das nossas aulas tem esses bloquinhos de 30 minutos.